Olá, então nós vamos agora arredondar aí, fazer algumas finalizações no nosso ambiente para desenvolver a nossa API aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma extensão do Docker aqui instalada no meu VS Code, tá? E eu vou entrar aqui no meu container. Então, vindo aqui nesse ícone aqui do Docker, eu consigo visualizar aqui os containers que estão rodando. Então, esse é o meu container de aplicação e eu vou aqui, ó, atachar ele aqui no meu terminal, tá? Então, a taxa shell. Agora eu já estou aqui dentro do contexto do meu container, tá? Eu estou com o meu index aqui aberto e uma das coisas que nós fizemos ao subir o ambiente Docker foi tentar instalar aqui, foi tentar instalar o nosso Guzzle, tá? Foi tentar instalar o nosso Guzzle. Porém, eu estou vendo aqui que o nosso Guzzle não está instalado, tá? Eu estou tentando aqui instanciá-lo. Veja aqui que eu estou tentando aqui instanciá-lo e eu não tenho aqui a carga do meu Guzzle aqui. Então, ó, Guzzle HTTP client, tá? Esse cara que eu preciso usar. Mas vejamos aqui, ó, se eu der um var dump aqui no client, tá? O meu PHP está me dizendo aqui, ó, dash index.php está dizendo aqui que eu não pode encontrar aqui o Guzzle, tá? E se nós olharmos aqui no nosso composer.json, nós estamos vendo que ele não foi adicionado aqui, não foi instalado quando nós subimos o nosso ambiente. Eu não sei o porquê, mas nós vamos fazer isso diretamente, tá? Nós vamos fazer isso diretamente. Nós temos o Composer aqui dentro do nosso container. Então nós vamos instalar aqui o Guzzle diretamente aqui no nosso terminal, tá? Então deixa eu só limpar o meu terminal aqui para ficar tudo mais ok. Então eu vou dar um Composer aqui require, tá? Guzzle. É o comando que está ali em cima no meu Dockerfile. Ele não rodou no build do ambiente, tá? Coisas acontecem e nós vamos rodar desta forma. Então vejamos aí que aparentemente agora ele instalou o nosso Guzzle. Agora ele instalou o nosso Guzzle. Tá aqui no nosso composer.json e deixa eu só dar aqui um composer dump autoload aqui para ficar tudo ok. Os nossos autoloads aqui reconhecerem o nosso Guzzle, né? Então estou aqui no meu index e agora vejamos, ó, que nós temos o Guzzle. Ó. Agora nós temos ele funcionando aqui corretamente, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos testar aqui a nossa URL, tá? Então, por enquanto eu vou apagar esse cara aqui, tá? Por enquanto eu vou apagar esse cara aqui. E eu vou aqui receber a minha request URI, declarar essa variável, eu vou explodir aqui a minha URL, tá? Eu vou explodir aqui a minha URL. Vou dar um trim aqui no meu... Vou dar um trim aqui no meu request. Meu server, request URI. É exatamente isso que eu quero. Então, eu vou explodir aqui a minha URL, tá? E vou pegar também um método, o método HTTP, porque nós vamos precisar dele lá na frente, tá? Nós vamos precisar desse método aí lá na frente. str2lower. Fazer o seguinte, vou pegar desta forma aqui. E beleza. E vamos dar um var dump aqui. Vamos dar um var dump nesses dois caras, tá? Então, em tese, eu vou bater aqui na minha URL. Eu vou bater aqui na minha URL, tá? Eu vou no meu terminal fora do meu container, tá? Bater nessa URL /customer, tá? Eu vou dar um cur aqui, http.
localhost customer. Então vejamos, ó, eu tenho aqui já o meu endpoint, né? A referência aqui do meu referente em qual contexto, né? O meu domínio aqui de customer. E recebi aqui o get, tá? Agora nós vamos trabalhar um pouco melhor. Nós vamos trabalhar um pouco melhor o recebimento aqui deste método, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar aqui na raiz do meu projeto, eu vou declarar aqui uma pasta enums, tá? E este enums, ele vai conter aqui um enum, tá? Chamado de HTTP method, tá? Lembrando que enum é um recurso aí do PHP 8.1, acho que começou aí no PHP.1, né? E que agilizou demais aí a forma como nós trabalhamos com algumas constantes. Então nós vamos fazer o seguinte, meu namespace, tá? App enums, tá? Então eu vou declarar aqui um enum. Esse enum vai receber uma string. Vejamos que a IA aqui, uma extensão de IA que eu estou usando aqui com o VS Code, que tem ajudado demais, né? Tem gerado uns autocompletes bem assertivos e a gente acaba ganhando bastante tempo aí para desenvolver, né? Então, beleza. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, já declarei os meus enums. Então, quando eu receber aqui um método aqui, esse método vai ter que estar de acordo ali com os meus enums, certo? Então, ele vai ter que estar de acordo aqui com os meus enums. Então, vamos bater aqui de novo. Aí, então, vejamos que agora ele está reconhecendo aqui o enum, está retornando aqui um enum get, tá? Então, a posição 0 aqui do meu RI, ele aponta para o meu domínio de customer, certo? A posição 0 aponta aqui para o meu domínio de customer, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se o meu request URI 0 for igual a customer, tá? Aí eu vou fazer... Eu não vou ainda instanciar esse cara. Mais para frente eu vou usar esse cara. Então, nós vamos fazer o seguinte. Se não houver um método, se um método não foi enviado, o método HTTP nosso não foi enviado, nós vamos utilizar aqui alguns recursos do PHP, tá? Para não deixar aqui a nossa aplicação ser consumida, certo? Então, eu vou dar um JSON encode, uma message method not allowed. Então, se o método não for válido, se o método aqui HTTP não for válido, nós vamos retornar aqui, tá? Uma mensagem de erro, tá? Então, vejamos aí que o nosso ambiente está configurado. Está configurado. E na próxima, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar aí a fazer o nosso CRUD na nossa API e desenvolver os nossos testes de endpoints, tá? Então, deixa o seu like aí para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas. Compartilha, se inscreva no canal aí para continuar acompanhando. E na próxima a gente continua, tá? A desenvolver os nossos endpoints e também os nossos testes end-to-end. Muito obrigado aí, até a próxima.